Para fazer esse vídeo, eu tive que estudar bastante. E é muito difícil falar de um homem que, quando viveu, foi considerado em vida uma lenda. Alguém que ultrapassou qualquer critério de julgamento. Alguém que, por onde passava, era admirado e respeitado. Inclusive, os próprios orixás, quando estavam no mundo, batiam cabeça para ele. Nós vamos falar de um dos homens mais notáveis que esse país já teve e que merece hoje um espaço em nosso canal. Esse vídeo nasceu de um comentário desastroso, dizendo: quem é este homem? Que ele representa, esse homem branco, metido nos candomblés, metido a dizer que as coisas são boas, ou que ele receba toda essa admiração por onde passa? Como se cor de pele fosse um empecilho para a chegada e a presença dos nossos orixás. Nós vamos falar aqui e mostrar e provar para vocês que o orixá está muito acima dos preconceitos humanos, dos preconceitos bilaterais que possam existir, de branco contra preto, de preto contra branco. E como os orixás gostam de brincar com isso, gostam de até debochar de nossa pequenez, da nossa insignificância como pessoas, achando que sabemos tudo sobre a espiritualidade. Nós vamos falar de Agenor Miranda Rocha, um dos homens mais notáveis que esse país conheceu. Um desses avatares, porque só assim para chamar Agenor. Um avatar, um espírito de uma luz absurda que reencarnou nesse país e que foi determinante para trazer muitas coisas. E você vai se perguntar também, mas mãe Miriam, você está falando de Agenor Miranda Rocha, um homem do candomblé. O que isso tem a ver com Umbanda? Você vai ver. Eu vou colocar aqui alguns trechos do documentário Um Vento Sagrado. Ele conta a história de Agenor Miranda Rocha. Ele teria nascido em 8 de setembro de 1907, um ano antes do início da nossa Umbanda. Agenor Miranda nasceu em Luanda, capital de Angola. Ele era angolano, ele era africano e era filho de um diplomata. Vejam só. E filho também de uma mãe que era extremamente católica. Católica apostólica romana. Vocês imaginem 1907, o que era isso? Mas conta uma história muito curiosa, que quando ele nasceu, apareceu, ele conta assim, um africano. Ele não quis citar, eu acho, porque em razão de sua mãe. Chegou até sua mãe e disse: olha, o filho que está aí vai nascer, é um menino que é abençoado pelos orixás. Ele vai ter uma missão junto aos orixás. Ele vai nascer com uma mancha vermelha na cabeça e vai ser determinante para a compreensão de todos os orixás. E eu vou ter que dar um banho nele. A mãe ficou surpresa ouvindo. Quando ele nascer, eu virei aqui, darei um banho. Peço licença à senhora. E ela, sem saber muito o que fazer, ela concordou. Ela deu a palavra de honra dela que haveria naquela época. Você sabe, palavra de honra dada é palavra que tem que ser cumprida. Ela disse: bom, eu permito que você dê o banho. Mas ela duvidou muito do que fosse acontecer. Realmente nasceu um menino. O menino com a mancha vermelha no corpo. E quando ele nasceu, lá na porta dela, o africano bateu, pediu para dar o banho, deu o banho nessa criança. E ela pegou essa criança e veio para o Brasil com o marido. E chegando no Brasil, ela não sabia exatamente o que estava acontecendo. Aí cabe aqui o nosso comentário umbandista. Não parece a história de Zélio Fernandino de Moraes? Parece. Todos são iguais. Observem bem. Ele começou a ficar doente aos 5 anos de idade. Doente, doentinho, doentinho. E parecia que a criança não ia sobreviver.
a doença. Ela se desesperou e levou no terreiro de Candomblé, aqui no Brasil, em Salvador, de Manhaninha, de Xangô, conhecida como Babi, essa grande mãe de santo, essa grande Yalorixá do Candomblé. Levou a criança e a mãe de santo olhou e disse assim, não, essa criança vai vir, ela vai crescer e vai ser do santo. E ela, ali naquele instante, ela consagrou, aos 5 anos de idade, Agenor Miranda Rocha, nas mãos de uma das maiores Yalorixás do Brasil. Ele se tornou filho de santo, Omorixá. E a partir daí é história. Ele cresceu e se tornou um intelectual. Ele chegou a fazer 3 anos da faculdade de medicina, mas desistiu, porque ele passou num concurso para o Colégio Dom Pedro II, no Rio de Janeiro. E ele era tão bom o trabalho que ele abandonou a medicina ali, os 3 anos, e foi trabalhar como professor, e foi para o Rio de Janeiro. Mas ele sempre esteve ligado a Salvador, a Bahia. Vira e mexe, ele estava em Salvador. Ele se tornou professor, ele se tornou poeta, ele se tornou ensaísta e um cantor lírico, um tenor maravilhoso. Ele cantava, que era uma beleza. Nesse documentário que eu indiquei para vocês, que está ali embaixo na descrição, o link para todos, ali mostra ele cantando. A voz dele é uma voz belíssima. Ele se tornou um cantor lírico também. Mas aquela coisa, ele foi... Os orixás, muitos chegam para a gente e perguntam assim, muitas vezes, como é que tu aprendeu isso? Muitos chegaram para mim ou para o irmão Cário e perguntaram, você não aprendeu isso no seu terreiro de origem? Como é que você aprendeu isso? Da onde você aprendeu? E eu digo, os orixás estão muito acima de qualquer ideia humana sobre as coisas. Eles vão colocando pessoas no nosso caminho, eles vão colocando situações no nosso caminho, mudando a nossa estrada, que parecia linear e que não é, para o nosso aprendizado. Assim foi também Agenor Miranda Rocha. Ele foi se encontrando com pessoas, com grandes babalorixás e babalosães, que eu vou explicar para vocês o que é, que foram dando orientação para ele, explicando. Num deles, ele aprendeu a jogar, foi com Martiniano Eliseu do Bonfim, Odieladê. Ele era conhecido como um dos maiores babalaôs, que não é babalorixá. Babalaô é quem joga, é quem é adivinho, através dos búzios, que é o Merim de Logum, que é os 16 búzios, que é o jogo que Agenor Miranda Rocha jogava, que era o jogo comum, ou o colar de Fá, que é um outro sistema de jogo que não é tão simples, porque ele tem que memorizar 256 odus para aprender a jogar. É um horror, eu vou dizer assim em outras palavras, um horror. Quem entende disso, quem estuda sobre isso, foi o nosso querido irmão Cário, que também a vida foi levando, ele foi aprendendo pelo meio do caminho. Mas é necessário que você estude 256 Esseitan e Fás, que são histórias de cada uma das jogadas, para que você interprete. É um jogo extremamente complexo, mas ele aprendeu, Agenor. E Agenor recebeu o título de Babalaô. Muitos babalorixás por aí se dizem babalaôs, o que é totalmente errado. Não basta você jogar o jogo do Merim de Logum para dizer isso. Não basta jogar o búzio. Você tem que aprender todo esse outro sistema de jogos. E muita gente se diz aí babalaô, mas nem sabe o que é o jogo de Fá. Mas ele teve essa iniciação com o Martiniano e se tornou. E não se tornou, ele já era. Observem esse comentário que ele conta para vocês. A pessoa tem a proteção de Urumilá, bem melhor do que um outro que não tem, é que queira por vaidade jogar abuso.
Porque, além do ensino da teoria, nós temos também que trazer a vocação, o dom. Vocês viram só? Tem que ter dom, tem que ter vocação. Não adianta você dizer assim, eu vou me tornar um grande leitor, um grande jogador, como se o jogo, qualquer jogo divinatório, bastasse você aprender ou jogar carta, ou jogar búzio, ou qualquer outra coisa, você já sai matando ali. Não é assim. Se você não tem dom, você se torna medíocre. É o que muitos, infelizmente, são. Mas no caso de Agenor, ele tinha o dom e a vocação. Ele tinha tanto dom e tanta vocação para ser babalaô, que ele se tornou, nas palavras de Gilberto Gil, que está nesse documentário, sacerdote dos sacerdotes. Vocês têm ideia disso? Ele era chamado em todos os grandes candomblés da Bahia, os maiores que você possa imaginar, para jogar a sucessão desses candomblés. Ele jogava para saber quem, depois da morte, do falecimento da antiga Ialorixá, quem estaria em condições, quem o orixá que abençoava e que coordenava aquele barracão, aquele terreiro, poderia ser ali a sucessora. Ele era chamado. Quando morre qualquer mãe de santo em Salvador, quem vai fazer o jogo para ver a sucessora sou eu. Eu faço o jogo e o santo responde. Eu apenas transmito o que os orixás falam no jogo. Ele era chamado o tempo inteiro por essas grandes Ialorixás do candomblé baiano. Todos chamavam ele para conselho, aconselhamento, quando precisava. Então um homem branco, sim, um homem branco, nascido em Luanda, filho de classe média ou classe superior, ele era chamado. Ele era um homem extremamente humilde, pessoalmente humilíssimo ele era. Mas ele era chamado para aconselhar, para dar conselhos para todos esses sacerdotes. Ele tinha uma evidência, uma visão muito grande. Inclusive comenta-se ali no meio, no documentário, comenta-se que ele não falava, ele era extremamente discreto, naturalmente para não causar um embaraço ou não ser tomado por um ser místico. Ele era um homem completamente desprovido de misticismo. Ele não gostava dessas coisas assim, estrambólicas, que às vezes surgem nas religiões. Ele gostava de ser simples, sereno, chegava, aconselhava e ia embora tranquilo. Ele tirava todo aquele vestígio de vaidade, aquele vestígio de ser místico, que alguns gostariam de lhe dar, para ser apenas Agenor batendo na porta dos grandes candomblés. E ele, quando chegava, ele era cumprimentado pelas grandes Ialorixás como meu irmão, como meu amigo. Todas e todos cumprimentavam Agenor assim. Quem conhecia Agenor? Então ele é um... Como é que eu posso classificar Agenor para vocês? Um ser místico? Uma lenda? Quase isso. O homem era extraordinário, ele era realmente um abençoado pelos orixás, ele era algo diferente que transitou entre nós. E ele, a grande contribuição que eu posso dizer para vocês sobre Agenor é o seu ponto de vista, que é muito parecido com o meu também. Eu tenho esse mesmo ponto de vista sobre o uso de ervas na religião. Eu sou das folhas, que eu tiro as folhas, mas não mato a árvore. E com os animais, quando se mata, tira-se uma vida. E como eu tenho os orixás como fragmentos da natureza, eu acho que isso é indispensável, porque a própria natureza se alimenta. Não é verdade? Agora eu vou condenar quem mata? Não. Eu é que não mato. A carteira de identidade é intransferível, então a minha é não matar. A do outro pode matar, não tem nada com isso. Agenor era também, ele se tornou um babaloçã, ou seja, ele foi sacralizado, ele foi iniciado para entender os meandros do uso das folhas.
em profundidade. Ele não era só um babalaô extraordinário, que vocês já viram mais ou menos do que se trata. Ele era um babaloçã, conhecedor profundíssimo das ervas dentro dos rituais afro-brasileiros. E ele tinha, porque isso a gente vai entender depois, existe uma certa quizila, uma certa briga, uma certa disputa, já na África, não é aqui, entre os sacerdotes de Orunmilá e os sacerdotes de Ossan, os babaloçãs. Existe uma briga entre os dois. O que acontece? Os sacerdotes de Orunmilá, eles priorizam o sacrifício ou a sacralização animal. Eles acham indispensável que você sacralize animais para que o orixá seja feito. Já os babaloçãs, os sacerdotes de Ossan, eles dizem totalmente contrário, que não é necessário o uso dos animais, e sim apenas o uso de ervas para se fazer, inclusive orixá. Era o pensamento. Eu não estou aqui inventando coisa. Eu não estou puxando brasa para a minha sardinha ou para o meu assado, por causa do meu ponto de vista. É fato. Ele fala. E vamos deixar aqui a opinião de Agenor. A posição do professor Agenor a respeito do sacrifício não é uma idiosincrasia dele. Na verdade, isso reflete toda uma posição, toda uma tradição africana dos sacerdotes de Ossan, que são os babaloçãs, que pregam que todo o axé pode ser obtido através das folhas. Isso, evidentemente, num certo conflito com os sacerdotes de Orunmilá, que dão uma importância maior para o sacrifício. Devemos nos lembrar que o professor Agenor foi iniciado logo na sua juventude por Cipriano Abedé para ser um babaloçã, e até hoje ele é talvez o mais profundo conhecedor dos segredos das folhas, de modo que essa sua posição é absolutamente com os ensinamentos e a iniciação que ele recebeu a partir de uma fonte diretamente da África. Viram só? É esse mesmo ponto de vista. O que nós pensamos a respeito? E por isso que bate tanto na Umbanda, por isso que combina tanto com o pensamento da Umbanda, o de Agenor. Porque na Umbanda todos nós sabemos que nós não podemos sacralizar isso desde o início, desde as primeiras manifestações do caboclo das 7 encruzilhadas ou do próprio Orixá Malé, que foi que trouxe as regras da Umbanda como deveriam ser. Ele regrou, vamos dizer assim, a Umbanda desde o início, o Orixá Malé. Só que nós precisamos entender que não há necessidade da sacralização animal para se fazer todos os rituais da Umbanda. Não há necessidade, inclusive na lida de Exu. Agora, se você não quer fazer Exu, se você não aceita, porque você aprendeu, você diz que é tradição, você aprendeu assim, aquela história toda, faça do mesmo modo como o próprio Agenor diz, faça como você aprendeu, faça como quiser. Mas o que eu estou dizendo aqui que não é necessário. Por quê? Porque o babaloçã, até nós também pensamos, que qualquer vida, até de um inseto, sim, do inseto, porque nós não criamos o inseto, quem criou foi o grande pai, foi Olorum, foi Zambi, foi Deus quem criou o inseto. Se aquela vida está ali, nós temos o direito de poupar aquela vida, se for possível, porque orixá é vida, orixá é natureza, orixá pulsa, é coração batendo no universo inteiro. Então qualquer animal, qualquer inseto, seja o que for, que você puder poupar, é um presente, é uma oferta que você está dando aos orixás. Nós já temos a difícil necessidade, por enquanto, de nos alimentar com animais. Precisamos ainda da carne, da proteína animal para viver. Muitos ainda utilizam. Poucos são veganos ou vegetarianos. Já é uma quantidade, mas usem o estritamente necessário. Respeitem aquela vida que está ali sendo dada para você se alimentar. É fato que os candomblés, é fato que a carne entregue para o orixá, ela é distribuída para a comunidade, todos se alimentam, é algo maravilhoso. Mas é inadmissível que alguns setores da Quimbanda ou de alguns setores da própria Umbanda, que trabalha com Exu,
larguem carcaças de animais nas encruzilhadas. É um desrespeito, é uma matéria, é um animal que deu a sua vida e que a carne, a sua vida, foi desprezada ali. Se não puder ser consumido, não o faça. Não entregue à decomposição de uma forma tão desrespeitosa como nós pensamos, falamos e agimos. Vejam bem, nós não estamos sozinhos nesse pensamento. Temos aqui atrás um dos homens, uma lenda, um dos homens mais extraordinários que já existiu nesse país, esse avatar, essa alma iluminada, que é a Genoa Miranda Rocha, com o mesmo pensamento. Então, meditem sobre isso, pensem sobre isso, discutam sobre isso e tirem suas próprias conclusões. Quanto a nós, em nosso canal, nós estaremos sempre batendo na mesma tecla para tentar mostrar que a folha é o elemento mais sagrado da lida com os nossos orixás e de uma força tremenda para quem conhece. Então, nesse momento, nós damos uma paradinha para que vocês tenham acesso ao nosso memorável, maravilhoso, iluminado e todos os adjetivos divinos que você possa imaginar, que é o nosso Minuto Mandinga, onde nós falamos do quê? Das ervas, o principal axé de nossa Umbanda. Então, gostou? Realmente, é um momento para você pensar, refletir sobre o que nós falamos. Esperamos que você converse sobre isso muitas vezes e que deixe a preguiça de lado e vá estudar erva. Dá trabalho? Dá muito trabalho estudar erva, porque tem que decorar uma série de coisas, mas vale a pena. Os orixás eu acho que merecem que a gente gaste o nosso tempo com eles fazendo a coisa certa. Então, até lá.